tarde, turminha. Turminha linda do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a gente esteja começando mais uma semana e que essa semana seja maravilhosa. Então, hoje, mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, né? Dia 16 de agosto, nós vamos dar início agora a mais uma aula de ciências, né? Comigo, professora Soledade Oliveira, ou a Tia Sol, como vocês gostam de chamar, né? Até já expliquei aqui, por conta da facilidade de aprender o nome da professora, né? E nós vamos trabalhar mais uma vez nesta manhã o conteúdo parte das plantas. Então, mais uma vez, o meu bom dia, né, aí para vocês. Hoje tem aula, bora estudar. Então, vamos nessa. O que vamos aprender hoje, tia? Nós vamos aprender, aliás, nós vamos revisar, nós vamos consolidar a habilidade de descrever relações entre as partes de uma planta, ou seja, raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes, e a função desempenhada por cada uma delas. Professora, nós já trabalhamos essa habilidade mas hoje nós vamos trabalhar mais, nós vamos trabalhar em forma de revisão, porque vocês sabem que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, tá bom? Então vamos lá. Estudando as plantas, como eu já falei, hoje nós vamos fazer uma revisão das duas últimas aulas de ciências que nós já tivemos e trabalhamos e exploramos esse conteúdo e desenvolvemos essas habilidades. Tá bom, crianças? Então vamos nessa. Inicialmente, né, eu gosto de trazer uma leitura, porque eu sou uma professora que gosta de incentivar que os meus alunos façam leituras, porque eu acho que leitura é uma coisa muito prazerosa. E para começar a nossa aula, nada melhor do que fazer uma leitura de uma história em quadrinhos, que eu tenho certeza que é um gênero que vocês gostam muito. E aí eu trouxe para a aula de ciências uma história que tem tudo a ver com ciências, mas que trabalha um gênero que a gente já trabalhou em outra disciplina, né, na disciplina de língua portuguesa. Então vamos lá. É uma história em quadrinho do personagem Cebolinha, né, que faz parte da Turma da Mônica. Vamos observar que aí no primeiro quadrinho, Cebolinha está regando uma plantinha e, ao mesmo tempo, ele está sonhando com alguma coisa. Vamos analisando aí, porque eu vou fazer algumas perguntinhas para ver se você entendeu essa história em quadrinho. Lá no segundo quadrinho, olha a carinha dele de felicidade, porque essa plantinha ela já está crescendo forte. No terceiro quadrinho, então, a plantinha apresenta um desenvolvimento espetacular. Então, vamos ver como termina essa história. Quarto quadrinho aí na sequência, a árvore já cresceu bastante, ela já tem caule, ela já tem muitas folhas e o Cebolinha está olhando assim, impressionado para ela. É tanto que no quadro seguinte ele está com uma cara de felicidade e ele fala, oba! No último quadrinho, tenho a impressão que aquilo que o Cebolinha sonhou lá no primeiro quadrinho se realizou. Será se vocês entenderam a história? Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Ó. O que aconteceu nessa história em quadrinho? Aconteceu que o Cebolinha, que é um menino esperto, pegou uma sementinha e plantou lá no quintal ou no jardim dele, né? E regou e sonhou que essa plantinha, que essa sementinha ia se transformar numa linda planta e depois, o que ia acontecer? Observe a planta no primeiro e no último quadrinho e você vai perceber o que aconteceu com ela. Então, como eu já vinha falando, lá no início ele teve o sonho, né, de que aquela sementinha que ele plantou e ele regou e acompanhou o desenvolvimento dela, ia se transformar numa grande árvore e ia produzir lindos frutos.
Isso aconteceu, crianças? Sim, aconteceu. Vocês perceberam que isso aconteceu. Tal e qual na aula anterior eu falei, né, dessa forma de germinação de uma planta que se dá através da semente. Eu expliquei isso bem direitinho na aula anterior. Dei até uma sugestão para que vocês fizessem a experiência da sementezinha, do grãozinho de feijão no algodão. E eu tenho certeza que quem gosta de planta e quem assistiu à aula ficou interessado e desenvolveu sim essa experiência. E agora, em uma outra história, está presenciando também uma história de transformação de uma semente numa grande árvore, numa grande planta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa leitura para iniciar a nossa aula, né? Para relembrar o que a gente já vem falando desde as aulas anteriores. Então, crianças, olha, assim como nessa história em quadrinhos, as plantas, elas têm esse desenvolvimento aí, ó, elas nascem, crescem e se desenvolvem. Além disso, as plantas também podem produzir flores, frutos e sementes que participam de sua reprodução, que foi o que a gente viu na história em quadrinhos. Cebolinha, ele reproduziu uma planta através do quê? Da semente. Ele fez a reprodução de uma planta através de uma sementinha. E com o passar do tempo, também as plantas morrem, porque nós já aprendemos que as plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, se desenvolvem, podem ou não se reproduzir e depois elas morrem. Essas são algumas das etapas do ciclo de vida de uma planta. Agora eu trouxe aqui, ó, um desafio, digamos assim. Numere as imagens a seguir de acordo com a ordem do ciclo das plantas, né? De acordo com essa mudança, com essa transformação. Como é que se dá o início e o fim de uma planta? Assim, ó. Nós temos aí uma plantinha primeira figura, na primeira imagem, uma plantinha em desenvolvimento. Lá na imagem ao lado, nós temos uma planta já bastante velha, assim, já bem sequinha. Na outra imagem, nós temos a semente se desenvolvendo, né? A imagem de uma semente já brotando algumas raízes. E na última imagem, nós temos uma árvore frondosa, com o caule bastante forte, né? Com muitas folhas e principalmente muitos frutos. Então vamos numerar essa sequência aí, porque esse é o desafio, é saber como é que se dá essa transformação. Inicialmente ela é o quê? Apenas uma sementinha, lá onde nós colocamos o número 1. Apenas uma sementinha, tal e qual aquela historinha do Cebolinha, né? Lá da história, da história em quadrinho do início da aula. O número 2 fica por conta da plantinha que já criou uma raiz já assim bem firme, né, para o tamanho dela, e já surgiu um pouquinho do tronco fora do solo, né, fora da terra, e começou já a brotar algumas folhinhas. Aí dá o segundo passo, né, o número 2. E aí depois ela se transformou nessa grande árvore, né, que parece uma macieira, com um tronco bem firme, bem forte, com galhos também, que dão sustentação às folhas e aos frutos. E, por último, o que aconteceu depois que ela deu muitos frutos? Eu esqueci também de falar que no solo, né, na terra, tem outra parte aqui que são as raízes, que essas raízes nós já vimos, já estudamos que elas têm a função de sustentar a planta e retirar do solo o alimento necessário, parte do alimento, né? Parte do alimento necessário que a planta
precisa para se desenvolver. Então, depois de tudo isso, depois de muita utilidade, de embelezar também, porque as plantas também, né, as árvores também embelezam, e elas têm um papel também fundamental, que é o de proporcionar para nós oxigênio, né, já foi falado aqui, tornar o nosso ar mais puro, tornar o ambiente que a gente vive mais agradável. E aí, depois de tudo isso, ela como um ser vivo que nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, chega à sua etapa, digamos que final, né? Porque aí na imagem de número 4, ela já está morrendo, né? E depois disso aí, às vezes ainda é aproveitado, né? Porque o homem do campo às vezes aproveita para pegar essa madeira dela, para fazer um fogo, para fazer um carvão. Então, assim, tudo se transforma, tudo se modifica. Aí, nós vamos agora para a parte que eu falei, que é a revisão do conteúdo estudado nas 2 aulas anteriores, que foram explorados, trabalhados, partes das plantas. Como nós já sabemos, começa tudo pela semente. E depois vem a raiz, o caule, que pode ser um caule firme ou pode ser um caule menos firme. Vai depender do tamanho, do desenvolvimento dessa planta, né? Depois ela tem folhas, depois ela produz flores e, por fim, ela dá frutos, né? Então, eis aí as partes de uma planta. Sementes, raiz, caule, frutas, folhas e flores. E aí volta novamente o ciclo que dentro do fruto, a gente já viu que o fruto ele abriga a semente, na maioria das vezes, né? Abriga a semente, protege essa semente até que essa sementezinha volta para a terra e se transforma numa nova planta. As características e funções de cada uma das partes de uma planta. Vamos ver novamente, revisando, para fixar o nosso conhecimento, as características e principalmente a função de cada parte da planta. Por exemplo, a raiz, né, que fica lá dentro da terra, na maioria das vezes, ela fixa a planta no solo, mas ela também pode se fixar sobre outras plantas, porque nós temos plantas chamadas de trepadeiras, que elas nascem em cima de outro tronco, de outra árvore. A raiz também ela absorve a água e outros nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Ou seja, a raiz tem 2 funções muito importantes, que é dar sustentação à planta e também retirar do solo os alimentos, os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. As plantas elas podem ser, as raízes das plantas podem ser subterrânea como quando ela nasce e se fixa no solo. Aquáticas, quando as raízes das plantas ficam dentro da água, ou seja, a planta ela é uma planta da água. Já falamos aqui, até exemplifiquei os aguapés, né? Ou as plantas aéreas, que são essas que nascem e que dependem também de outras plantas para se fixar. E aí nós temos o caule, que transporta e distribui água e sais minerais por todas as outras partes da planta. E sustenta também as partes da planta, né? O tronco que, com a ajuda da raiz, ajuda a sustentar os galhos, as folhas, as flores, os frutos, né? Então é isso, estudamos aí, revisamos aí a função da raiz e a função do caule, que tem funções bem parecidas. E a folha, ela tem uma função muito especial, que é a respiração através das trocas gasosas. É através das folhas que as plantas absorvem
e eliminam gases no ambiente, como gás oxigênio, importante para a respiração de todo ser vivo, já falei, né? Nelas ocorre a eliminação de água através da transpiração. Já falei também que as folhas, elas transpiram. Nelas ocorre a eliminação de água através da transpiração. E é na folha também que a planta produz seu alimento através da absorção da luz, dos gases e da água, fazendo assim a fotossíntese, que é aquele processo muito importante, né, para a planta e principalmente para nós. E a flor? Ai, que lindo esse buquê de flores aí, né? Quem gosta de flor? Eu tenho uns alunos que gostam tanto de flores e que amam levar uma florzinha para a professora todos os dias. E eu estou sentindo saudade disso. A flor, gente, ela tem a função de reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas chamadas de pólen. Para que essa reprodução ocorra, o pólen, que é uma estrutura masculina, chega até a estrutura feminina e acontece um processo chamado de polinização. Esse processo de polinização é mais uma das formas de reprodução de uma planta. Não apenas só pela semente, mas a flor também é responsável pela reprodução, ou seja, para dar origem a uma nova planta. E isso acontece através desse processo chamado de polinização, que é um processo que pode ser de forma natural. A florzinha está ali na plantinha, né? E ela tem essa estrutura chamada de pólen e ela é transportada para outros lugares, para o solo, para outros lugares até mesmo distante, através de quê? Através dos ventos, ou através dos insetos, através dos pássaros, que tem pássaro que se alimenta de algumas partezinhas de uma flor. Tem o beija-flor, que ele se alimenta do néctar da planta, né? Tem a abelha, e nessa alimentação, nesse processo de se alimentar com a florzinha, ele transporta esse pólen para outros lugares, dando origem a uma nova planta. Ali para onde o pólen foi transportado, ali nasce uma nova plantinha. Então, esse processo de polinização é bem importante para a origem, né, para a germinação de uma nova planta. Essa polinização também pode ser feita por nós, seres humanos, pessoas que estudam, né, que se dedicam às plantas, elas estudam, aprendem como faz essa polinização e elas fazem, principalmente pessoas que trabalham no cultivo de flores para vender, né, porque vocês sabem que as flores elas são também muito usadas em ornamentação. Então é isso aí, a função da flor é uma função bem importante, não é isso? E os frutos e as sementes? O fruto tem a função de proteger, né, porque geralmente a semente ela fica localizada dentro do fruto. E aí o fruto protege essa semente, né? A função da semente também, como já falamos, é a reprodução, assim como a flor. Então a planta pode ser germinada através da semente ou através da polinização, que é o que acontece naquele processo que eu acabei de explicar, através da flor. E essa reprodução, ela é diferente, né? Para que ocorra a produção, a partir da semente é necessário que haja a germinação. A germinação é aquilo que a gente viu no início da aula, a plantinha dentro do solo germinando, criando suas partes. Raiz, depois surgindo o caule e as outras partes. E agora nós vamos praticar, né? Ver se vocês entenderam, se fixaram o conhecimento para poder entender, para poder o professor entender, a professora entender se você desenvolveu a habilidade que está sendo proposta hoje, né? Ligue o desenho à função correta e escreva ao lado o nome da parte correspondente.
Aí nós temos aí umas partezinhas de planta, o desenho, né, a imagem, e aí nós temos os nomes, ó. Respiração, proteção, fixação, reprodução e sustentação. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nome da parte da planta que é responsável por fazer essa função. Por exemplo, qual é a parte da planta que é responsável pela respiração? Aí vocês vão, aí em casa, vão anotando quantas questõezinhas vocês acertaram. E aí no final vocês somam quantos pontos vocês fizeram. Olha, vamos brincar, né? Porque assim a gente se diverte e a gente aprende. A gente aprende de forma mais prazerosa, né? Então, a respiração, quem faz essa função é a folha. Então, vamos colocar o nomezinho folha lá, ó. Muito bem, quem falou folha já fez aí um pontinho. Quem é que tem a função de proteção? Ela protege alguma coisa. É o fruto. E o que é que ele protege? Ele protege a semente. Então, ele tem essa função de proteção. Quem? O fruto. E quem ele protege? Protege a semente. Ele guarda a semente dentro dele. Quem é que fixa? Quem é que tem a função da fixação? A raiz. Então, vamos colocar o nome raiz lá. Muito bem. Quem é responsável pela reprodução, da origem a uma nova planta? As flores. Mas poderiam também ser as sementes, né? Flores ou sementes. É flor. E a sustentação, o caule. Muito bem, então se você acertou todas as... vou botar o nome aqui, caule. Se você acertou todas essas questõezinhas aí, você já fez aí o quê? 5 pontinhos. Olha, você está bem, viu? Então, respiração é a folha, né? A proteção, quem faz é o fruto. A fixação é a raiz, a reprodução pode se dar através da flor, mas também pode ser através da semente. Se você colocou semente também, você acertou. E a sustentação é o caule, e poderia também ser a raiz. Vamos agora numerar a segunda coluna das funções das partes da planta de acordo com a primeira. Como eu já falei, isso aqui é uma atividade de fixação do conteúdo, de você perceber, né, você acompanhar aí, fazer aí na sua casa e anotando para você perceber se você aprendeu mesmo, se você desenvolveu a habilidade que está sendo proposta hoje. Então, na primeira coluna nós temos as partes da planta, ó. Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Do outro lado, nós temos as características ou funções de cada uma das partes da planta. E aí a gente vai fazer essa associação. Nós vamos colocar o número 1, que é raiz, a função que a raiz desenvolve. Então, vamos lá. O que é que vocês colocariam como função da raiz? Respiração, dão origem a novas plantas? Ou a absorção de água e sais minerais do solo? Muito bem. Quem colocou que a raiz ela absorve água e sais minerais do solo? Olha aí, bota aí um pontinho porque você acertou. Agora nós vamos para o caule. O que é que o caule faz? Ele é responsável por quê? Qual é a função dele? Vamos colocar o número 2 lá na função dele. Peraí, gente, a raiz também ela fixa a planta no solo. Então, mais uma função da raiz. Agora aqui nós vamos para o caule, que ele sustenta os galhos, as folhas e os frutos. Então, o número 2, lá na segunda coluna, onde está escrito, sustenta os galhos, folhas e frutos. Será que o caule faz mais alguma coisa? Faz sim, ele transporta a seiva para as outras partes da planta. A seiva, gente, é o alimento que ele retira, né? Que a raiz retira e transporta através do caule. Agora nós vamos ver o que as folhas fazem. Qual é a função da folha? Quem é que ainda lembra? Por meio delas, as plantas
respiram, né? Já falei que as folhas, elas têm essa função de respirar, elas suam, né? Digamos assim. E será se tem mais função das folhas? Que mais? E responsável pela fotossíntese. Já expliquei também que esse processo é aquele processo em que a folha absorve, precisa da luz do sol, né, retira também da atmosfera o gás carbônico, transforma isso em glicose e devolve para a natureza e para nós seres vivos em forma de oxigênio. Isso aí é o que a gente chama de fotossíntese. E os frutos, gente, qual é? Vamos ver se as flores têm ainda mais alguma função aqui nessa relação. Sim, elas são responsáveis também pela reprodução da planta. Não esqueçam que as flores também são responsáveis pela reprodução, certo? Assim como as plantas nascem de uma semente, elas também podem nascer pela polinização de uma flor. E os frutos? Qual é a função dos frutos? Se disserem que serve para se alimentar também, já acertaram, tá certo? Porque os frutos também, eles servem de alimentos. Então, os frutos, eles são responsáveis por proteger as sementes, eles protegem as sementes. E, por fim, as sementes, elas dão origem a uma nova planta. Então, eu espero que vocês tenham pontuado todas essas questões aí, que vocês tenham acertado e tenham feito ponto. Se ficou alguma dúvida, a hora de tirar a dúvida agora, depois da aula, né, com o seu professor ou a sua professora. E eu termino a minha aula deixando um grande abraço para vocês e espero ter contribuído com muito aprendizado, tá bom? Então, beijo da Tia Sol e aquele nosso abraço carinhoso de urso.